Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos aí à aula de redes de comunicação de dados, né? A gente já está, poxa, já faz um mês que a gente está tendo aula já deu para ver um monte de coisa. Só queria lembrar, é o que eu estava falando para o Fernando antes, lembrar vocês que todas as aulas estão gravadas, estão disponíveis, tá? Vocês podem ver. Eu vou passar o material em PowerPoint que a gente usa, assim que eu vou montando nas aulas, eu vou disponibilizar para vocês também lá no portal. Quem não conhece ou não acessou, eu estou colocando aí no chat o site que eu fiz para mim mesmo, é site pessoal, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas quando a faculdade fez esse acordo com o Google, né, para a gente fazer as aulas utilizando toda a estrutura do Google Meeting, né, do e-mail, né, que vocês usam institucional e tal. Então a gente tem direito também lá ao YouTube, a gente tem direito a tudo na realidade que o Google fornece para a gente, né? Então eu tenho o Google Drive, vocês também têm, né? Acesso ao Google Drive, ao Google Classroom, tá? Só que se você organizar as coisas lá nos playlists do YouTube, o negócio não fica muito bem organizado, na minha visão. E eu não tenho eu não sei modificar, né, as páginas lá do YouTube para facilitar a visão de vocês. Então, o que eu fiz? Eu criei um site para mim. Nesse site tem mais ou menos organizado os cursos que eu estou ministrando. E quando você clicar lá no teu curso, você vai direto para a playlist lá do YouTube, onde tem todas as aulas gravadas, tá? Também estou disponibilizando, não fiz ainda, mas devido a algumas reclamações aí, o coordenador já me chamou na xixa. Foram vocês que reclamaram, cara, que a gente não está disponibilizando material para vocês? Foi a turma de vocês ou não? Eu não sei, uma turma aí meteu a boca lá e daí o que aconteceu? Eu Na realidade, eu estou disponibilizando por outras maneiras, né, outros meios. Mas eu vou deixar lá para vocês também. Daí vocês podem ver. Só lembro aos mancebos e mancebas, não vai deixar para começar a ver as coisas de última hora para fazer só as avaliações, hein? Já vou adiantando. É muita coisa para estudar, é muita coisa para ver. Só da minha matéria, vocês têm outras matérias também. Então, eu sugiro que de vez em quando vocês não tiverem muita coisa para fazer, pega uma meia horinha, vai lá, assiste uma aula, adianta, passa a aula, multiplica a velocidade lá de assistir a aula, dá uma escutada, né? Quando eu estiver falando muita besteira, pula, mas pelo menos vejam os conceitos, porque senão vai ficar muita coisa para estudar, tá bom? Deixa eu apresentar. No fim, eu falei e não abri nem a aula que a gente deu na aula passada. Na aula passada, a gente chegou a comentar com vocês, a gente estava falando sobre o processo de digitalização. Deixa eu pegar aqui a. Isso. Tá, eu vou compartilhar aqui para vocês. A gente chegou até a falar de código Morse, né? Nossa, a gente foi longe, hein? E o que eu estava falando é exatamente daquela parte de rede multiplex analógica, né? Que também é um tipo de rede de comunicação, né? Que surgiu na década de 60, 50, 60, e a gente utilizou até talvez meados de 80, mais ou menos.
E daí eu estava falando de como que era feito para você modular, né, ou transferir, né, vários canais de voz no mesmo tempo, só que a gente usava uma técnica que era a técnica de FDM, né, de Frequency Division Multiplex, e não a técnica de TDM, que é o Time Division Multiplex. Time Division Multiplex, esse que a gente usa na parte de comunicação de dados atualmente, e dados de telefonia também. Tá? Daí a gente começou a falar sobre processamento digital de sinais, tá? E eu disse que era importante para a gente conhecer, tá, o processo de digitalização, porque tudo que a gente vai carregar, né, vamos dizer assim, vai portar numa rede de computadores, numa rede de comunicação, tá, são sinais digitais. Então, a digitalização, ela transforma sinais em sinais digitais. Vocês estão vendo aí, né? Analógicos em digital. Então, é assim, a gente, obviamente, vai fazer um exemplo com o sinal de voz, que é o sinal mais simples que a gente tem para digitalizar. Por quê? Imagina que uma rede de comunicação surgiu para a gente se comunicar à distância e se comunicar com voz. Não tinha computador na época. Então, só que para se comunicar com voz, a gente tem que digitalizar, né? Numa rede digital, para a gente se comunicar com voz, a gente tem que pegar a voz e digitalizar. Ou, se a gente for transmitir televisão numa rede, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar o sinal de televisão e digitalizar o sinal. Por quê? Porque a televisão nada mais é do que uma maneira de você enxergar as coisas. E a gente vê as coisas de uma maneira analógica, só para vocês entenderem. Escutar também, a gente escuta por causa do nosso ouvido. E a gente escuta sinal analógico, a gente não consegue escutar sinal digital. Então, quando uma rede qualquer de computador, por exemplo, está transmitindo o que eu estou falando para vocês aqui de casa, para vocês aí onde vocês estão, né, a câmera que eu tenho está capturando a minha pessoa, que é analógica, eu sou analógico, o mundo é analógico, e está digitalizando isso daí para formar um sinal de vídeo digital. E está transmitindo isso via rede de computadores, né? Só que, como a gente tem visto até hoje, não existe só a rede de computadores, essa que a gente está utilizando para nos comunicarmos hoje. Existem redes que trafegam sinais de computadores, mas sinais específicos de outras coisas. Por exemplo, vídeo digitalizado. Tudo bem, hoje eu estou usando uma rede de computador para transmitir vídeo para vocês, tá? Mas eu poderia estar utilizando um outro tipo de rede que não seja só de computadores. Os bancos, por exemplo, que eu falei para vocês, os bancos utilizam as redes de computadores para se comunicar com os clientes. Mas, entre os bancos, eles usam outros tipos de redes que não são somente redes de computadores. Ah, mas está comunicando o computador do Banco Central, está comunicando com o Banco do Brasil através de computadores. Sim, mas não tem nada a ver com essa rede Ethernet e internet que a gente usa. São redes específicas. São redes que usam protocolos diferentes. E a gente vai até conhecer alguns protocolos diferentes nesse curso. Tá? Então, a gente começou vendo rede Ethernet porque é a rede que é a mais comum que existe e é a rede que a gente vai utilizar grande parte da nossa vida. Mas existem outras e a gente precisa saber. E mesmo na Ethernet, a gente viu que ela vai carregar bits para a gente, né?
Então, numa rede Ethernet, que a gente viu até agora, que tem aquela técnica do CSMA-CD, tem aquela montagem do quadro, com temporização, sincronismo, né, para a gente saber como que é o início do quadro, endereços MAC address, tanto da máquina que está transmitindo, quanto da máquina que está recebendo, a técnica, né, de você ouvir a linha, para saber se tem gente falando ou não, e só mandar os dados na hora que você está falando. Legal, a gente pode transmitir televisão através dessa rede. A gente pode transmitir voz através dessa rede. Só que para a gente transmitir voz, televisão, banco de dados, né, tráfego de banco de dados entre um computador e outro, né, ou entre um servidor de banco de dados e outro, na rede Ethernet, quando é dados de banco de dados, talvez seja até fácil, porque os dados já estão digitalmente armazenados. Mas, se a gente for transmitir voz, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente digitalizar a voz, para depois organizar os bits de uma maneira certa, para a gente conseguir transmitir isso daí através da rede de protocolo Ethernet. O que eu mostrei para vocês também é que o intuito, né, a ideia de redes, ela surgiu bem antes dos computadores. E as redes eram de rádio, não tinha rede entre computadores, entre cidades. Tá? A gente tinha, por exemplo, uma cidade lá que tinha uma determinada BBS, né, que era vamos dizer assim, um concentrador de computadores, né? E eles juntavam dados de vários computadores e tentavam mandar isso daí para uma outra cidade. Como que era feita essa transmissão naquela época? Tá? Não era através do que a gente tem hoje de fibra ótica, né? Que você coloca o sinal digital na fibra ótica e manda. Não, a gente usava uma rede, por exemplo, de alta capacidade, porque juntava a comunicação de dados da cidade inteira, por exemplo, né, numa BBS, e era transmitido para uma outra rede de São Paulo, de dados também. Mas como era feita essa transmissão? A gente fazia essa transmissão via rádio. E rádio também tinha o mesmo princípio que a gente aprendeu no Ethernet. Os rádios, eles se falam entre si através de protocolos. E o que são protocolos? Protocolos são regras de comunicação entre dispositivos conectados numa rede. E uma rede rádio é uma rede composta de vários rádios que transmitiam o quê? Sinais, tanto de voz ou de computador, de uma mesma cidade, juntado lá, multiplexado, né? Misturado, tudo junto. Eles formavam o que a gente chama de banda básica. Tá? E essa banda básica, que é exatamente a mistureba de todo mundo falando junto, todos os computadores falando junto e tal, eles pegam aquilo e colocam dentro de um protocolo diferente, que é entendido pelos elementos da rede rádio. A mesma coisa acontece com rede de fibra ótica. Quando você vai transmitir o sinal da sua rede local da cidade, ou sua rede metropolitana, ou da sua rede macro rede, da sua Wi-Fi da cidade, sei lá. Você pega tudo isso daí, arranja um jeito de juntar isso numa banda base, que a gente chama de banda básica, que é a soma de todo mundo falando junto, os computadores se comunicando e tal, e você vai colocar isso daí numa rede de fibra ótica. Essa rede de fibra ótica, ela tem protocolos totalmente diferentes da rede de computadores, totalmente diferentes do Ethernet. Mas esses protocolos das redes óticas, eles existem para fazer com que os elementos de rede ótica, que são esses elementos de mais alta hierarquia, consigam se comunicar entre si. Olha que maravilha. Então, você tem uma rede de dados passando dentro de uma rede de rádio, que pode passar dentro de uma rede de fibra. E para que isso aconteça, tem vários protocolos, várias regras diferentes. E para que isso tudo aconteça, a voz precisa ser digitalizada.
O vídeo precisa ser digitalizado. A tomografia, a tomografia feita lá no hospital precisa ser digitalizada. Se você quiser transmitir o raio-x precisa ser digitalizado. Então, a gente tem que aprender algumas técnicas de digitalização. Bom, você digitalizar qualquer sinal analógico, qualquer um, seja uma foto, um vídeo, a voz, o que você quiser, tá? Ele precisa passar por 3 etapas. A primeira etapa chama amostragem, a segunda etapa chama quantização e a terceira etapa chama codificação. Então, a gente estava tentando ver a amostragem e eu peguei um sinal qualquer analógico e a gente sabe que o sinal de voz analógico, ele não é uma frequência contínua. Ele varia em frequência e varia em amplitude, porque eu falo com uma frequência base, né, que nem a minha voz, por exemplo, tem uma frequência média. Uma pessoa que fala mais grosso que eu tem uma outra frequência média de voz, que é uma frequência mais grave, portanto, é uma frequência mais baixa. Se pegar um cara que tem uma voz um pouco mais fina que a minha, tá? Ou uma menina que tem uma voz muito mais fina, tá? A frequência média da voz dela é um pouco mais alta, porque é uma frequência mais aguda. Mas, independente da frequência média, que é a frequência que eu estou falando, você pode notar que a minha frequência, a minha voz, ela vibra as gargantas aqui, né? O som, o ar que vem do meu pulmão vai vibrar aqui, as minhas cordas vocais, elas vão vibrar em frequências diferentes, tá? Em tonalidades diferentes e em amplitudes diferentes. Ou seja, a voz, ela é constituída de coisas que mexem na amplitude e coisas que mexem na frequência, em torno da minha frequência média. Então, de uma certa maneira, a voz também é uma modulação física, que eu vou fazer o quê? A minha garganta vai modular os sons, os fonemas que eu aprendi a falar, né? E vai fazer com que isso seja modulado, tá? E vai produzir uma onda sonora a partir da minha caixa de voz, que é a boca, né? E o nariz também faz parte da boca, né? Então, eu tenho um aparelho fonador aqui que vai fazer vibrar o ar. Bom, esse ar vibrante é uma onda mecânica, mas é uma onda. E como sendo uma onda mecânica que é, ela pode ser descrita de maneira matemática. Qualquer sinal analógico pode ser descrito de maneira matemática. Se ela chegasse no teu ouvido, o teu ouvido iria demodular essa modulação que eu estou fazendo na onda mecânica, e através do seu tímpano, do martelo, sei lá que aparelho receptor, você ia escutar, e ele ia vibrar lá dentro da tua orelha, cara, ia impulsionar sinais elétricos, né, a partir dos nervos ópticos, e esses sinais iam ser transferidos ou transmitidos eletricamente, através de correntes elétricas, que no caso do organismo da gente não é igual a corrente elétrica que acontece no cabo elétrico, no cabo, né? Mas existe eletricidade e ela vai ser transferida do seu ouvido para o seu cérebro, que vai decodificar isso analogicamente e vai guardar no neurônio lá. E você vai entender o que a outra pessoa está falando. Agora, num computador, num sistema digitalizado, essa onda mecânica não existe. Nem no sistema rádio essa onda mecânica existe. O que existe são ondas elétricas. Então, a nossa voz tem que ser convertida em um sinal elétrico, primeiramente. Quem que converte a minha voz num sinal elétrico? O nosso querido microfone. O que o microfone faz? O microfone é um aparelhinho que tem uma cápsula
que tem uma membrana, que quando você fala na frente dele, a membrana vibra. Essa vibração da membrana vai estar dentro de um ímã, né? E a gente sabe, né, que quando você vibra algo dentro de um ímã, tá? Você gera um campo magnético variável. Esse campo magnético variável vai ser convertido numa corrente elétrica variável dentro de um condutor, que são os dois fiozinhos que saem do microfone. Tá? Beleza, aí você converteu um sinal analógico em sinal elétrico. Esse sinal elétrico também pode ser representado, daí aqui a gente pode ver aqui no nosso sinal aqui, né? Ele pode ser representado por uma função matemática. Ou seja, o sinal elétrico, qualquer sinal elétrico, pode ser descrito numa função matemática, tá? Em razão ou em função do tempo. Ou seja, o nosso sinal vai estar vibrando aqui em função do tempo. Essa que é a intenção que a gente tem aqui. Bom, para a gente estudar qualquer sinal, é muito difícil eu estudar um sinal complexo. A minha voz falando, por exemplo, cara, é muito complexo o sinal, porque ele é composto por variação de frequência, variação de amplitude, como eu falei. E eletricamente, ele vai ser composto dessa mesma maneira. Então, para a gente estudar um sinal elétrico, tá, a gente usa um sinal que a gente conhece, por exemplo, uma senoide. Tá? Uma senoide, que não é isso daqui, né, mas aparentemente, é um sinal elétrico que pode ser comparado a um sinal de uma pessoa falando. Óbvio que a pessoa falando vai ter uma variação de frequência, portanto, existe, e a gente já viu, vou voltar aqui, onde? Na parte dos canais lá, né? Do triangulinho, né? Eu falei que a gente falando é uma variação, tá? De frequência. Deixa eu fazer um triangulinho retinho, que bonitinho. Tá? Que vai variar de uma frequência mínima até uma frequência máxima. Isso daqui é uma banda. O que é uma banda? Uma banda é a diferença entre uma frequência máxima e uma frequência mínima. Isso daqui ocupa um espectro de frequência, uma faixa de frequência. Então, uma banda de um canal de voz é uma faixa de frequências em que ele comporta a variação de frequência e amplitude, né, do meu sinal falante. Que, se eu converter ele eletronicamente para um sinal elétrico, ele vai estar dentro de uma faixa, que é a faixa do canal de voz, que a gente viu, para nossa conveniência, que vai de 0 Hz, tá, até 0 Hz, até 4 kHz. E para ficar mais fácil da gente entender, tá, a gente desenha um triangulinho aqui para representar um canal de voz. Para vocês terem ideia, e a gente vai usar essa ideia também na digitalização, um canal de televisão, tá, ele ocupa uma frequência também. Uma frequência. Um sinal de televisão, ele ocupa uma faixa de 0 Hz. Na realidade, não é bem zero, tá? 0 Hz não tem variação nenhuma em frequência, né? Tá? De 0 Hz a 6 MHz. Essa é a faixa de frequência que um sinal de televisão ocupa.
Para o nosso ouvido, só para vocês terem ideia, uma orquestra sinfônica tocando, uma orquestra, uma música, tá? A música, ela não consegue caber dentro de uma banda que foi definida como sendo banda só de voz. Porque a música, se tiver alguém cantando, tudo bem, o cara vai estar cantando na faixa dentro do canal de voz. Mas uma música sendo tocada, ela tem uma. Ó, o canal de TV, eu vou até pintar ele de outra cor aqui, porque é muito grande, né? A banda que ocupa é muito grande. Tá? Mas uma orquestra sinfônica tocando, que tem violino, e vocês sabem, né? Violino tem sons muito agudos, muito agudos. Então, tem sons que vão além da capacidade do ouvido escutar, tá? Vão além. Mas, vamos pensar só na orquestra tocando um sinal que a gente consegue escutar, porque daí também, né? Tocar um sinal que o cachorro consegue escutar, não adianta nada, só ele vai escutar, a gente não. Tá? Então, a faixa do ouvido humano, tá? Vai de zero, na realidade não zero, tá? Até 20 kHz. Então, para você ter ideia, a faixa que o ouvido humano escuta é de 0 a 20 kHz. Olha que interessante. Então, se eu colocar uma música tocando no telefone que foi fabricado para atender a banda de voz falante, o telefone foi fabricado para atender até 4 kHz, que é a gente falando. O nosso ouvido escuta até 20. Então, eu posso, obviamente, colocar um canal de 4 kHz aqui, né? No, no ouvido, né? Dentro da faixa de frequência que o meu ouvido escuta. E, obviamente, eu vou conseguir escutar a pessoa falando, concorda? Mas transmitir música num canal onde eu tenho um microfone captando a música, que foi projetado para voz, você concorda que eu não vou conseguir escutar violino? Por quê? Porque a faixa do violino, cara, eu vou conseguir escutar porque quando você toca o violino, ele gera vários harmônicos, tá? Mas eu não vou escutar o violino, vou escutar o harmônico dele bem baixinho. Por quê? A parte de potência de orquestra, de música, se concentra mais ou menos aqui, ó. Bem mais alto do que a faixa de voz. Aí o cara cantando. Ah, o cara cantando está aqui. A frequência dele cantar, a variação da voz, do timbre dele, de como ele faz, a amplitude da voz dele vai estar nessa faixa aqui. Mas a música, cara, vai estar numa faixa muito maior. Então, cara, quando você for fazer, vai converter sinal para digital, você tem que pensar no tipo de sinal que você está convertendo. Se é voz, se é música, tá? Ou se é televisão. Para cada tipo de sinal analógico, tem uma conversão digital. Mas todas as digitalizações precisam dessas três fases. A amostragem é importantíssimo, quantização é importantíssimo e codificação. Bom, o que é a amostragem? A amostragem, na aula passada, se eu quiser transformar um sinal analógico desse tipo aqui para um sinal digital, que é um sinal de zeros e uns, eu vou ter que fazer a primeira etapa, que é a amostragem. Bom, para entender a amostragem, eu falei assim, primeiramente, a amostragem é você abrir janelinhas de tempo para amostrar o sinal analógico. Essa é a função da amostragem. Então, eu peguei um sinal analógico conhecido, que tem uma determinada frequência, tá? E eu
coloquei um sinal analógico, um sinal digital, conhecido, portanto, ele vai me servir de referência. Tá? E a cada vez que esse sinal analógico estiver no nível 1, eu vou deixar passar a minha frequência aqui. Um sinal da minha frequência. Então, cara, eu tentei desenhar desse jeito aí, mas eu acho que seria mais fácil. Tá? A gente... Primeiro que eu vou pegar uma definição legal aqui de amostragem, para não ficar nessa pega amostras, né? Porque daí os caras vão falar lá que eu sou muito informal e eu precisava, né? Amostragem é o processo de discriminação temporal de um sinal descontínuo. Tá? É importante observar que sinais digitais são discretos, né? O que é um sinal discreto? É que tem uma descontinuidade. Eu vivo falando isso para vocês, né? No espaço em latitude. O que significa latitude aqui? Tá? Vou dizer aqui amplitude. Amplitude. Tá? Essa descontinuidade, se eu voltar aqui para aquela figurinha que a gente fez, é o seguinte, um sinal digital é assim, ó. Vou dar zoom ainda, hein? Ué, cadê o zoom aqui no meu negócio? Aqui? Tá, vou dar zoom aqui. Ó. Uma descontinuidade significa assim, ó. O sinal está acontecendo numa determinada amplitude B, tá? No tempo, ele vai acontecendo, está passando o tempo, de repente ele para. Essa inexistência, ou deixar de existir aqui para começar a existir no zero, isso chama descontinuidade. É como se na matemática colocasse uma bolinha cheia aqui, ou uma bolinha vazia, né, aqui, e uma bolinha cheia aqui. Então, essa é a maneira matemática de você mostrar uma descontinuidade. Tá? É uma bolinha. É uma bolinha vazia, aqui em cima no gráfico, né? E aqui embaixo no gráfico começa a existir, nesse tempo, uma bolinha cheia. Tá? Isso é uma descontinuidade do jeito que a gente consegue entender matematicamente. E aqui, ó, acontece o contrário, né? O sinal continua acontecendo no tempo, mas chega aqui, ele tem uma bolinha vazia aqui e uma bolinha cheia aqui. Outra descontinuidade. Toda borda de descida ou borda de subida de um sinal digital, e a gente já sabe o que é sinal digital, porque a gente já fez circuitos digitais, né? É uma descontinuidade. Se não sabe, talvez a gente tenha aprendido descontinuidade em matemática, porque a gente fez equações em matemática e a gente desenhou gráficos, tá? Funções. Então, uma descontinuidade de uma função é exatamente isso. Ela não existe nesse momento e passa a existir nesse. Já um sinal analógico, que é o sinal contínuo, ele não tem descontinuidade, por isso que ele é analógico. Mesmo se você der um zoom aqui, ó, onde eu estou marcando, né? Se eu der um zoom aqui, você vai ver que ainda entre um tempo e outro, sempre vai ter um sinal. Não existe descontinuidade em sinais analógicos. E o sinal analógico que a gente quer converter, qualquer um, ele passa por essa amostragem, que é exatamente pegar amostras de amplitude do sinal analógico. Essas amostras de amplitude, gente, elas são reflexo de um sinal em amplitude. Portanto, durante esse tempo que a janelinha está aberta aqui, para pegar a amostra, o sinal vai estar
vai estar contínuo aqui dentro. Ele não vai ter uma amplitude única. Ele vai ter um sinalzinho ali, né? Uma subidinha, uma rampinha, que eu tentei representar com esse desenho verde aqui, que ficou uma porcaria. Tá? Mas foi o melhor que eu consegui fazer aqui para vocês entenderem. Tá? Então, esse desenho verde aqui, ó, talvez se eu desenhar aqui com zoom, né, talvez eu consiga reproduzir ele mais fidedigno, tá, ao sinal. Ou seja, o sinal amostrado, ele é um sinal que ele tem um tempo de amostra. Então, é a mesma coisa. Só que esse sinal amostrado, ele tem já descontinuidades, concorda? Ele vem até aqui, aqui uma bolinha vazia e começa a ser zero. Tá? Daí aqui é outra amostra, que é essa amostra de cima. Tá? Essa amostra de cima aqui. Que também tem uma bolinha cheia e uma bolinha vazia. Ou seja, um sinal amostrado, ele já não é um sinal analógico, ele deixa de ser um sinal analógico. A gente pode considerar ele como sendo um sinal digital, porque ele tem descontinuidade no tempo. Beleza, então essa é a amostragem. Qualquer sinal amostrado é assim. A outra fase que a gente viu é a quantização. Foi aqui que eu parei na aula passada. Tá? O que é a quantização? Quantização é você pegar o sinal amostrado, tá? E você atribuir uma quantidade de nível para ele. É isso que a quantização é. Você pega um sinal amostrado e diz que esse sinal aqui vai ter um nível A. Um nível A. Qual que é esse nível A? Bom, vamos imaginar que o sinal varia como é um sinal senoidal, ele vai variar de menos A a A. Eu vou colocar menos A aqui, gente, mas por favor, tá? É porque eu estou fazendo ele só na parte positiva aqui, tá? Eu teria que abaixar ele, transladar, fazer um monte de tratativa aqui, mas é só para a gente explicar. O sinal varia de menos A até A no senoide. Se for uma senoide ainda... É que eu não consegui desenhar a senoide aqui certinho, né? Mas imagina que ela varia de menos A mais A nessa faixa aqui. Esse sinal verde, que eu vou dar zoom de novo aqui para a gente pegar bem ele, aqui para a gente estudar ele, ele já foi amostrado, ou seja, numa janelinha de tempo digital, né? Ele tem um começo, tem um final e tem bolinha, ou seja, tem uma descontinuidade. O que significa ter a descontinuidade? Significa que nesse momento aqui do canto, tá, esse sinal ele deixa de existir, passa a ser zero. Abruptamente. Ele deixou de existir e passou a ser zero. E daí ele continua no tempo como zero, mas de repente, num determinado momento, ele começa a existir de novo. E esse começar a existir é essa segunda cobrinha aqui verde. Vou diminuir aqui as grossuras do negócio. Então, né, era melhor no outro jeito que eu estava, né? Então, talvez aqui formatar forma. Formatar objeto. Tá.
Aqui eu diminuo ele um pouquinho. Tá? Só para ficar bonitinho. Tá? Então, esse sinalzinho verde aqui é o sinal amostrado. Só que vocês veem que o sinal amostrado, ele tem um começo de nível, tem uma faixa, né? E vem até aqui. Só que a segunda etapa da minha digitalização diz que eu não posso ter essa faixa aqui. Eu tenho que dizer, eu tenho que quantificar isso daqui. E dizer, ó, essa variação aqui, ela tem que valer um nível, tá? Esse nível aqui, obviamente, é um A dividido por alguma coisa aí, né? Um A dividido, sei lá, por um número aí. Eu vou colocar N, para a gente entender aqui. Então, mas eu tenho que dizer para o meu sinal qual que é o nível. Se vale de menos A até A, esse cara aqui tem que valer alguma coisa, A sobre N. O N eu não sei qual é, mas eu tenho que definir. Então, existem algumas técnicas para fazer essa quantização. Quantização significa fazer o seguinte, ó, eu quero quantificar, dar um valor fixo para essa variação aqui. Bom, como que eu posso fazer isso? Sei lá, eu posso somar todos os infinitos níveis que tem daqui a aqui, somar todos, e dividir pela quantidade de amostras, eu vou ter uma média. Tá? Então, pela média, que é esse sinalzinho aí. Essa média aí é a soma de todos os pontos dividido pela quantidade de pontos que eu tenho aqui, tá? Vai dar uma média. E essa média vai ser esse valor aqui, ó, que eu chamei de AN. Por que eu chamei de AN? É porque matematicamente fica bonito falar assim, tá? Mas eu vou dar um nível aqui qualquer, tá? Que eu vou chamar de zero. Por que eu vou chamar de zero? Porque parece que está no meio, né? Não, zero não, menos zero. Só para vocês entenderem, tá importante aqui. Tá? Não, eu não estou tratando rigor matemático. O que eu quero dizer é que, para essa amostra aqui, eu tenho um nível que eu vou chamar de 0 volts. Para essa amostra aqui, ó, que é a média, não sei o que lá, que vai dar mais ou menos aqui embaixo, eu vou chamar de menos A, então eu vou chamar de menos 5 volts. Né? E aqui, ó, em cima, essa média dessa vermelhinha aqui, eu vou chamar de 5 volts. Porque daí a gente começa a entender o que é quantização. E essa daqui, que não é nem 0 volts e nem 5 volts. Bom, eu vou fazer a mesma coisa, vou somar, né, os pontinhos, dividir e tal, vai dar uma média. Que a média vai ser exatamente esse tracinho aqui, ó. Tá? Eu vou pintar de verde aqui para ficar igual aqui, né? Eu estou simplesmente quantizando, né? Então, esse negocinho aqui vai dar um nível aqui para mim de amplitude, tá? E qual que é o nível de amplitude que eu vou ter aqui? Vamos imaginar que seja 3,8 volts. Parece ser, não sei. Legal, e nessa outra aqui? Ah, nessa outra eu vou tirar a média aqui e tal, e no nível da amplitude aqui deu 5 volts. E essa outra aqui? Também eu fiz a amplitude, não sei o que lá, deu 5 volts. Legal, então dessas duas aqui deu 5 volts. Eu vou pintar de verdinho também, só para representar. Ou seja, eu tenho que fazer isso para todas as amostras. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou quantizando a amostra. Eu estou dando um valor de quantificando quanto que vale essa amostra de sinal. É claro que, dependendo do tipo de quantização que eu vou, do circuitinho eletrônico que eu vou usar para fazer esse comparativo de sinal, as quantizações podem ser pelo topo, né? Eu posso fazer um circuitinho que pega o pico.
Nesse de baixo vai dar para ver. O pico maior é aqui. Tá? Esse daqui, ó, o pico maior é aqui. Ou seja, nesse amarelinho, eu estou quantificando pelo pico. No verdinho, eu estou quantizando pela média. Mas isso é importante, por quê? Porque para cada amostra que eu pegar, eu vou ter um nível aqui. Você concorda comigo? Vou ter um nível. Agora, eu podia dividir essa régua de amplitude aqui, eu podia dividir em níveis de 0,1 volt. Tá? E daí eu vou de 0,1, 0,1 e eu vou saber onde que vai dar a quantização. Ou eu podia também dividir isso daqui de 0,01 em 0,01. Ou seja, eu vou aumentar a minha granulação, tá? A minha acuidade, a minha precisão dos níveis quantizados. Quanto mais níveis eu colocar aqui, eu aumento a minha precisão. Tá? E o erro, eu vou ter um erro, eu sempre vou ter um erro. Mesmo pegando pelo pico aqui, eu posso ter um erro, porque eu estou vendo um sinal muito simples, mas pode ser um sinal mais complexo aqui, eu posso ter um erro. Tá? Esse erro a gente chama de erro de quantização. Não vamos entrar em teoria de erros, tá? Porque isso daí vocês já devem ter visto em física, tá? Né? De medidas, né? Medidas elétricas também podem ter visto isso daí. Mas existe um erro aqui. Esse erro a gente chama de erro de quantização. Porque é o erro que eu vou pegar da amostra do jeito que eu calcular ela. Se é para cima ou para baixo, vai dar um 5,001, tá? É diferente do 5, mas eu acabei aproximando. Essa aproximação aqui é o erro de quantização. Legal. Depois que eu quantizei, eu vou ter várias amostras com vários níveis, concorda? Aqui, eu vou ter várias amostras com vários níveis. Daí eu tenho que ir para a etapa de codificação. O que a etapa de codificação faz? A etapa de codificação, uma vez aprendido o que é a quantização, a codificação transforma um nível em código binário. Como que eu faço isso? Pô, cara, usar esse daqui é bem rápido também, não tem muito o que fazer, não. Tá? É você pegar aquela... Cada nível de quantização, tá? Eu tenho uma tabelinha, não tenho? De níveis. 5,000, 4,999, 4,998. Quer dizer, eu vou ter uma lista de possibilidades aqui, tá? Que vai ser codificada em binário. Então, eu posso escrever uma tabela de binário, tá? E dizer que cada um desses níveis que eu escolhi vai ser descrito por um código binário. Bom, então aqui a gente já fez todo o processo de digitalização, ou seja, cada tempo desse aqui, cada tempo que eu abrir a janela, tá, vai ser quantificado e codificado com um número de bits. Eu estou trazendo isso tudo, mas não precisa. Vou pegar só um número de bits aqui, ó. Colocar aqui. Gente, aonde que eu copiei, que eu colei? Ctrl V, aqui. É isso aqui que eu queria.
Bom, a gente já pode, de antemão, perceber também uma relação que existe, tá, entre a parte de codificação, né, e a parte de amostragem. Eu não sei se está muito difícil de vocês entenderem, mas é assim, ó. Esse tempo, tá, que ficou aberto a janela, tá? Esse tempo que a janela ficou aberta vai me dar um nível de sinal analógico que tem um circuitinho que vai definir como que eu vou quantizar isso daqui. Essa quantização vai me refletir num valor numérico de tensão, e esse valor numérico de tensão vai ser convertido num código. Claro que para ficar mais fácil, eu vou fazer esse código sair de zero e ir até quanto que eu quiser, tá? Para variar, eu copiei, colei, mas daí não veio, né? Depois eu vou ver que vai vir um monte desse negócio aí, tudo vai tá tudo estragado. Beleza? Conseguiu captar mais ou menos como que é as três etapas importantes de digitalização? Tá? A gente viu a amostragem, e todo sinal analógico é assim. Bom, a gente precisa ter algumas regras primeiro aqui, ó. Vocês veem que o código é diferente, óbvio, né? Porque a amostra pegou um nível diferente de sinal, então o código é diferente. Tá. Existiu um cara chamado Nikes, que vocês devem ter estudado, e ele falou o seguinte, cara, para eu reproduzir um sinal analógico, tá? De banda tal, de forma que eu consiga reproduzir o sinal, né, recompor o sinal de maneira que o sinal seja perfeitamente entendível para mim, tá? Eu preciso de fazer o seguinte: eu preciso pegar o sinal, tá? E amostrar ele em pelo menos duas vezes a frequência máxima desse sinal. Bom, o que, que ele quis dizer com isso? Aí já vou pegar um desenho aqui, talvez numa apostilinha, que seja até mais fácil da gente entender. Olha só. Se eu for quantizar o sinal, poxa, não trouxe. Copiar, colar. Vou trazer uma outra figura que vai ficar melhor ainda para a gente entender. Então, né? Então, né? Cadê a figura que eu tinha separado para mostrar para vocês? Pior que eu acho que eu dei um delete nela aqui.
o meu arquivo. Cadê o delete? Delete. Sim, foi exatamente isso que eu fiz. Em vez de eu copiar, eu dei um delete. Vamos entender um negócio assim. Você concorda comigo que se a gente quantificar o sinal e deixar ele quantificado, a gente teria uma composição de sinal mais ou menos assim, quadradinho, desse jeito? Tá? Se a gente disser que cada uma das amostras desse sinal, que são essas amostras aqui, né? Se a gente fosse fazer isso daqui um pertinho do outro, de tal maneira que a gente conseguisse digitalizar esse sinal mostrado por uma frequência muito alta e quantizado, a gente teria uma composição mais ou menos assim, quadradinho no tempo. Se eu tiver um sinal desse jeito, tá? Que não deixa de ser um sinal digital, né? Só que esse é um sinal digital multinível, né? Por que que ele é multinível? Porque ele tem descontinuidades, estão vendo? Todas essas tracinhos horizontais aqui são descontinuidades. Só que é um sinal multinível, porque ele não tem só dois níveis, né? Esse sinal aqui, se eu colocasse um filtro nele, tá? Talvez eu conseguisse recompô-lo de uma maneira analógica, tá? Mas, se eu pegar esse sinal aqui que é diferente, tá? Eu ainda tenho uma envoltória, vamos dizer assim, ó, que dá até para eu perceber, né, mais ou menos como que esse sinal se compõe. O que que eu fiz? Eu peguei um sinal, tipo um senoidal desenhado com duas bolinhas aqui, tá? Fiz a amostragem dele, né? E quantizei. Só que esse sinal quantizado aqui, dá para perceber que se eu for recompor esse sinal aqui, eu não vou recompor uma senoide certinha, igual essa que ele foi produzido. Eu vou fazer um negócio meio quadrado aqui, né? Se eu fosse desenhar, iria sair algo mais ou menos assim, ó. Se eu fosse passar um filtro nele, tá? E esse sinal, apesar de ele estar bem próximo do sinal original, ele não é uma reprodução fidedigna desse sinal analógico que a gente começou a tratar. E daí o cara, o Next, ele falou o seguinte: olha, cara, para eu recompor isso daqui de uma maneira legal, que a recomposição fique de uma forma que dê para eu escutar e entender que aquilo é uma senoide com a frequência certa, tá? Eu preciso fazer isso usando uma amostragem de, no mínimo, 2 vezes a frequência máxima do canal que eu estou mostrando, ou do sinal, vamos dizer assim. Ah, legal. Então, se eu amostrar com 2 vezes a frequência máxima, eu garanto para você que eu consigo recompor de maneira fidedigna o sinal amostrado. Legal. Então, se a gente voltar aqui, a gente está vendo um sinal que é uma faixa de frequência. Que é uma faixa de frequência. Se eu conseguir amostrar esse sinal com 2 vezes a frequência máxima, tá? Eu consigo recompor.
Se a minha faixa de frequência de voz que eu quero transmitir no meu microfone vai de 0 a 4 kHz, se eu pegar esse sinal digital aqui e fazer esse sinal ser um sinal de 8 kHz, o que significa 8 kHz? Significa que eu vou ter um sinal com a ocorrência de bits, tá? 8 kHz, né? Significa que eu vou ter um sinal com uma ocorrência de bits bem pequenininho aqui. Deixa eu dar um zoom grandão. Nossa, foi tão grande o negócio aqui que eu... Concorda? 8 kHz é um negócio assim extremamente pequenininho, né? Porque aumenta a frequência e diminui o tempo do pulso, né? Mas se eu conseguir 8 kHz, tá? Eu conseguiria reproduzir a senoide de uma maneira mais perfeita, ou o sinal de uma maneira mais perfeita. Por quê? Porque iria haver muito mais amostras, tá? Iria ter muito mais niveizinhos aqui para eu trabalhar, né? Beleza, então é assim que eu faço. Só que na parte da codificação, tá? Porque aqui eu tenho uma amostra só, né? Um nível aqui de nível de quantização, de quantificação, vamos dizer assim. Agora, eu preciso me expressar de maneira binária. E como que eu faço para me expressar de maneira binária? Eu faço uma contagem, por exemplo, de bits, né? De 0,0000000, por exemplo, de cima para baixo. Eu vou fazer de cima para baixo. De tal maneira que eu vou o que fala? Que eu vou atribuir para cada código desse aqui um nível de quantização, concorda? Então, e a quantidade de nível de quantização que eu vou atribuir vai depender da quantidade de códigos, né? Se eu fizer uma quantização com 5 bits, tá? Eu vou ter essa quantidade de coisas. Se eu fizer com 6 bits, vai aumentar. Se eu fizer com 7 bits, vai aumentar. Se eu fizer com 8 bits, quantos níveis eu vou conseguir ter? Com 8 bits, eu consigo ter 255 níveis de códigos, né? 256 códigos diferentes para pegar e conseguir colocar o meu tracinho aqui de quantização nele. Então, chegou-se lá, através de um estudo, tá, que seria legal a gente colocar 255 níveis aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, beleza. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar os meus níveis de quantização aqui, vou distribuí-los, tá? Eles são analógicos, né? Mas eu vou distribuí-los, por exemplo, do 000 até o mais alto nível aqui, ó, que eu vou chamar de 1. Então, veja o que vai acontecer. Eu vou pegar um no meio aqui,
a gente brincar com ele. Eu não sei qual que vai ser esse nível no meio, mas eu vou chamar ele de 00011101, tá bom? Esse é o código. Eu vou trabalhar com ele aqui só para a gente terminar de entender essa parte da digitalização. Significa dizer que esse nível de quantização verde aqui que eu estou pegando, ele equivale a esse código de 8 bits aqui. O que me significa dizer que nessa amostragem qualquer, que eu não sei qual que é aí, eu vou pegar ela qualquer aqui, é uma delas aqui. Ache. Uma delas aqui, ó, uma dessa aqui, eu vou mudar de cor aqui, só para a gente destacar ela. Essa daqui, ó. Vamos imaginar que essa daqui está sendo representada por esse... Cadê? Perdi a palavra. Ah, não, está aqui. Por essa palavra aqui. Tem que ter 8 bits, né? Ou seja, essa amostrazinha aqui, ó. Tá? Essa amostrazinha vermelha está sendo representada por esse código. Tá? Então, significa dizer que para transmitir 8 quiloamostras, né? Se 8 kHz significa 8.000 amostras, né? Para transmitir 8 kilobits de amostras, tá? Eu preciso de um código de 8 para cada uma delas. Significa dizer que, se eu pegar os meus 8.000 amostras, vezes o meu código de 8 bits, tá? Eu vou ter a quantidade de bits que vai me representar esse sinal de 4 kHz, ou seja, 4 banda, né, de 4 kHz tá, por segundo. Que vai dar mais ou menos 64.000. Eu vou colocar bits por segundo aqui. Bits por segundo. Eu fiz algumas considerações, tá? Eu considerei que o bit aqui, que é uma amostra, tá? Como é 8.000 Hz, né? 8 kHz, 8.000 Hz, eu considerei que cada amostra dessa aqui equivaleria a 1 Hz. Ou cada bit é igual a 1 Hz para dar para fazer a conta certinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que 8.000 amostras, tá? Vezes 8 códigos, vou pintar de vermelho aqui, ó, vai dar a quantidade de bits por segundo, tá? Que eu vou precisar para transmitir um sinal de banda de 4 kHz sem que haja distorção. Ou que eu consiga reproduzir esse sinal lá na minha recepção sem ter distorção. Então, 8 ou seja, se eu pegar esses 64 kilobits por segundo, tá? E transmitir lá o meu canal de voz, eu vou conseguir, de uma certa maneira, reproduzir tudo que está acontecendo nessa banda, tá? Com 8 kilobits por segundo. Então, a cada segundo, 64 kilobits por segundo. A cada segundo, eu preciso mandar 64.000 bits para reproduzir isso daqui de voz falando. Bom, e como voz é constante, né? Então, a cada 64 bits por segundo, eu vou reproduzir esse cara, o que esse cara está falando, o que esse alto-falante está falando. Beleza, eu poderia também fazer a mesma coisa
em vez de usar a banda de sinal de voz, já estou terminando a aula, tá? A gente podia usar, por exemplo, a banda de uma orquestra de música, né? Que a gente usa para música. Tá? Então, para reproduzir música, eu preciso de mais coisas. Tá? Então, como que o Next falou? Bom, para reproduzir música, tá? Vai de 0 a... Vou colocar 20. Vou colocar 22, vai, para ficar bonito. 22 kHz, porque eu quero transmitir coisa que o ouvido não escuta. Coisa muito alta. Violino, sei lá, oboé, nota bem aguda mesmo. Tá? Então, bom, para fazer isso daqui, o Next falou, para reproduzir isso daqui e ficar com um negócio legal, eu vou precisar de pelo menos 2 vezes a frequência máxima do sinal para fazer a amostragem. Adianta eu amostrar com 8 kHz esse sinal de verdinho aqui? Não, porque o sinal verdinho ele precisa de mais amostragem. Tá, então, como que eu vou fazer para o sinal verdinho ser reproduzido? Eu preciso de 2 vezes a frequência máxima. Duas vezes a frequência máxima para transmitir o verdinho. Qual que é a frequência máxima? 22. Então, em vez de 8 kHz, eu preciso de 44 kHz. Então, o verdinho eu preciso de 44 kHz. Bom, 44 kHz de amostragem significa pegar isso daqui, né? Que está em 8, e reduzir mais ainda o tamanho do bit aqui. Não sei nem como que vai dar para fazer, mas vai ficar um negócio verde aí. Não vai dar para fazer, né? Eu teria que selecionar tudo aqui dentro. Sei lá como que eu vou pintar isso daí. Tá? Pintar de verde, já pintei tudo de verde, não. Da forma, contorno da forma verde, tudo verde. Beleza. Ou seja, eu preciso de 44 kHz, moçada. Significa dizer que os bits aqui vão ficar muito mais juntinhos, né? Se eu continuar codificando com 8 bits, tipo assim, o meu sistema de codificação é o mesmo, tá? Então, para eu transmitir isso daqui, eu preciso de 44 mil bits, né? Se a gente considerar aquela mesma consideração que a gente fez, eu preciso de 44.000 vezes 8, tá? 44 vezes 8, eu não sei fazer as contas. E nessa altura do campeonato, deixa eu pegar a calculadora aqui para fazer negócio aí. 44 vezes 8, tá? 352. Ou seja, eu precisaria de 352 kilobits por segundo para transmitir uma música, tá? Com 22 kHz de banda. E estou amostrando, né? Então, em 44 kHz. É isso que eu preciso. Ou seja, a cada segundo eu preciso 352 kilobits. Vamos fazer uma conta aqui, só para vocês entenderem, questão de tamanho, né? Olha só, se eu tiver uma música que toque durante 3 minutos, tá? Uma música que toque durante 3 minutos, ela precisa de 352 kilobits por segundo, né? Tá, 3 minutos significa 3 vezes 60, que dá 180 segundos. 180 segundos. Tá? A música, não é?
3 minutos, 180 segundos. Então, eu precisaria de 352 mil bits por segundo. Então, é só pegar esse 352 mil e multiplicar por 180. Tá? Vai dar 63.360 bits por segundo. Ou... quanto que eu falei? 63 mil... vai dar 363 mil, não sei o que lá, megabits por segundo. Aí você fala, nossa, 63 mega, mas essa é a banda que eu preciso? Não, porque a música só vai ser transmitida 180 segundos, né? E eu tenho bits por segundo. Daí, lá no meu HD, quanto que fica para guardar isso daí no meu HD? Bom, a gente não guarda em bits, né? A gente guarda em bytes, tá? Então é fácil, é só pegar esses 63 mil aí, tá? Dividir por 8, vai dar 7 mega. 7.920, tá? Então, para guardar isso daí, vai precisar de 7,2 megabytes de memória do computador para guardar isso daí. Olha que interessante. Isso é legal, né? Bom, mas aqui a gente já viu um monte de conceito e eu estou terminando a aula. A gente viu o conceito de amostragem, conceito de quantização e conceito de codificação. A gente fez uma codificação com 8 bits. Existem codificações com 5 bits, com 12 bits, com 20 bits. Depende do tamanho do seu sistema. O que eu quero dizer é que quanto mais bits você usar para codificação e quanto mais a banda que você precisa transmitir, tá? Você vai precisar de maior quantidade de bits por segundo para transmitir o negócio. Então, a gente tem que fazer um balanceamento disso daqui. Eu não calculei televisão, mas televisão vai dar muito mais. Muito mais mesmo. Inclusive, arquivos de vídeo também vão ocupar muito mais espaço. Só que daí a gente usa alguns recursos digitais de compressão, que não vem ao caso. Isso daqui eu estou falando conversão, digitalização simples. Tá bom, gente? Deixa eu parar de gravar. O Guilherme respondeu, desculpa, Guilherme, mas eu nem tinha visto a tua conta, porque eu estava de olho no meu PowerPoint. Beleza? Então, eu vou parar de gravar. Lembrando, a aula vai ficar disponível no YouTube, vai lá, vê. Não deixa acumular, e eu vou disponibilizar a apostila que está dizendo a mesma coisa que eu expliquei aqui, de forma escrita. Portanto, dá uma lidazinha para tentar. Se tiver alguma dúvida, se escreve, sei lá, na próxima aula você pergunta. Beleza? Vou interromper.